Fala, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Nossa, mano, eu tô com um bagulho na orelha que tá me incomodando. Feridinha. Mano, eu nem ia gravar esse vídeo pra vocês. E a lâmpada tá... Nossa, olhei pra lâmpada, fiquei cego. Mano, eu nem ia gravar esse vídeo com vocês. Tô num cenário, né? Eu nem ia gravar esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque eu fiquei com preguiça. E... né, eu gravei pro Instagram, Romano 5. Hoje é o nosso vídeo de Romano 5. E eu fiquei com preguiça de gravar pra vocês. Por quê? Porque eu tô com sono. E eu não quero editar esse vídeo. E eu nem sei se eu vou editar. Se tiver editado, valeu. Se não tiver editado, valeu também. Então bora pra nossa leitura de Romanos, tá bom, rapaziada? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Nossa. Tanto livro que eu tô lendo. Eu tava vendo Corinthians, teve célula em casa agora. Tô lendo Daniel e é umas leituras loucas. Mas sabe por quê? Porque palavra transforma, Bíblia transforma. Então, leia a Bíblia. Bora lá. Romanos 5. Justificados pela fé e paz com Deus. Então, bora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio que obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nós, Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado... Estão me ligando a essas horas, velho. Voltei. Me ligaram, recusei, mas saiu, parou a gravação. Vamos lá. Tava aqui. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Do entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, para derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que
como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, foi imputado em Jesus. Agora nós temos livre acesso, paz com Deus, justificação pela fé nele, porque ele nos trouxe graça. E a ira que era para ir em nós foi imputada em Jesus Cristo, pela expiação dos nossos pecados, e agora nós temos vida. É isso, Romanos 5, capítulo lindo, falando sobre como a graça entra no mundo e pela morte de um só homem veio ao mundo. Assim como um só homem trouxe o pecado, assim um homem também trouxe a redenção através da fé. O homem Deus encarnado. É isso, galera. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não sei se vou editar esse vídeo. Gostei muito desse cenário, inclusive. Se vocês querem mais vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, sai mandando pra todo mundo. Mas o que eu gostei desse vídeo foi brincadeira, tá bom? Então é isso. 5 de Romanos. Não vou falhar. Falei que não ia falhar, não vou falhar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e é nóis. E vai ler essa Bíblia, viu? Porque, um capítulo, 5 minutinhos você mata, 4 minutinhos você mata. É que eu fico enrolando aqui falando com vocês. Mas é isso. Tamo junto, viu, galera? É nóis. Se esse vídeo saiu editado, ótimo. Se não saiu também, ótimo também. Jesus Cristo vive.